Ó, pessoal, eu acabei de arrematar as pontas das pétalas que eu acabei de fazer. Olha que bonito vai ficando. Vou aproximar um pouco mais aqui. Aí, como a gente trabalhou puxando assim, né? Ela tá pra baixo. Aí, na hora que dobrar, ela vai fazer isso. Que aí ela vai ficar esses detalhes da pétala aqui também. E essa segunda pétala aqui, ó, você dobra ao contrário. Que aí ela dá esse efeito, tá vendo? Fica bem bonitinha. Agora, nós vamos trabalhar a parte do caule. E essa parte do caule, nós vamos prender aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, que a gente começou a trabalhar essa pétala de baixo, tá? Lá naquelas laçadinhas. É bem aqui que eu vou encaixar. Mas aí eu vou te mostrar certinho, porque aqui também vai um enchimento que vai ficar bem bacana, né? Então, com a linha preta, eu vou fazer um círculo mágico. Dentro desse círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só puxar o fio do início e fechar o círculo. E vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Se quiser fazer de forma espiral, é só você fazer um ponto baixo e colocar o marcador para você saber onde começa. Subo uma corrente, eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto. Então, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa carreira, eu vou deixar com 8 pontos. Então, eu fiz 2 pontos, no próximo um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu já tenho 4 pontos aqui. 5, 6. E aqui no meu último ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Meus pontos aqui estão bem justinho, mas é assim mesmo. Então, nessa carreira, eu fiquei com 8 pontos baixos. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. E já vou também aproveitar para fazer um nozinho nesse fio aqui, ó, do círculo mágico. Porque agora a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto, aí daqui a pouco não vai dar pra gente fazer esse arremate. Deixa eu ver aqui que se com a agulha fica mais fácil. É só fazer um nozinho, tá? Vocês desculpem o barulho aí dos cachorros, mas os cachorros do vizinho aí não... Ó, é só puxar aqui, ó. Como eu disse, meus pontos sempre é bem justinho e essa agulha não tem ponta. Mas é simples, ó. Puxou, passa por dentro aqui, fez um nozinho, esse início já tá arrematado. Vou cortar esse excesso, é só para não atrapalhar. Agora não vai mudar, viu? Eu só vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Então, para iniciar a próxima carreira, eu subo uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou ficar com 8 pontos baixos. E vou trabalhar algumas carreiras, tá? E já volto para te mostrar a quantidade certa. Ó, pessoal, terminei minhas carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, estamos com 13 carreiras feitas. Em cada carreira, estou com 8 pontos baixos. Agora, a carreira de número 14, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, nós vamos ficar com 16 pontos baixos.
Finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo, estou com 16 pontos. A próxima carreira eu subo uma corrente e faço um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, vou cortar esse fio do tamanho que dá para fazer a costura e vou puxar essa laçadinha aqui. Vou colocar enchimento aqui nessa parte até ficar bem firme e nessa parte aqui também, ó, do fundo da rosa, tá? Essa parte aqui foi aonde nós fizemos os aumentos para fazer essas últimas pétalas. Então, é só aqui que eu vou colocar o enchimento, nessa parte interna. Ó, pessoal, coloquei o enchimento aqui, coloquei aqui na flor também. Aqui, ó, é como eu te disse, eu coloquei o enchimento, mas aqui dá pra ver a carreirinha, que nós pegamos apenas uma laçada e fizemos os 2 pontos baixos em cada laçadinha. Então, agora a gente vai encaixar o pezinho da rosa aqui, ó, certo? Ó. Colocar novamente para você ver bem, desta forma. Encaixou ela aqui, é só pegar, fazer a costura nessa carreira aí, ó, que a gente fez os aumentos. Ó, pega uma laçadinha lá, volta aqui no ponto baixo do caule, vai na carreirinha aqui, ó. Bem no pezinho, onde a gente fez os aumentos, porque aí vai dar certo, que foi no pezinho delas que a gente pegou as laçadinhas. Então, vai ficar no mesmo sentido das laçadinhas que nós trabalhamos os aumentos, tá? E dessa forma, você passa por toda a volta, ó. Já passei aqui, ó, num pedacinho, tá vendo? Já tá ficando bem firme. Se você perceber que não tá firme, passa 2 vezes. Se você perceber que o enchimento tá pouco, antes de fechar os últimos pontinhos, você coloca mais enchimento. A costura é simples porque é da mesma cor, né? Então, não tem segredo nenhum para fazer essa costura. Aí, você viu que tá bem costurado, o enchimento tá na quantidade certa. É só você arrematar o fio, faz o nó e esconde o excesso para dentro. Tá vendo, ó? Vai ficando bem firme o nosso trabalho. Dessa forma, eu vou fazer por toda a volta. E antes de fechar aqui, eu vou observar. Se precisar colocar mais um pouquinho de enchimento, eu coloco, tá? Aí, você vê o seu aí, se vai ser necessário. Se o enchimento atrapalhar, você empurra um pouquinho pro lado, que dá tudo certo, tá? Ó, pessoal, fiz a costura, ficou bem firme o trabalho, tá vendo? Fica bem bacana, né? Agora, nós vamos fazer a folha. Eu vou deixar um pedaço assim maior para fazer a costura dela. E vou fazer correntinhas. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 correntes. Volto na primeira corrente e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou laçar o fio e vou fazer
meio ponto alto. Eu puxo a laçada, ó, fiquei com as 3 laçadas da agulha, 2 laçadas e aqui, ó, do ponto baixo. Então, eu vou tirar todas de uma vez. Então, aqui tem um meio ponto. Laça o fio, novamente eu vou fazer meio ponto alto. Ó, tiro tudo de uma vez. Laça o fio, agora eu vou fazer um ponto alto, normal, ó, tiro 2 e depois eu tiro 2. Laça o fio e vou fazer um ponto alto. Lá no último, na última correntinha, eu vou laçar o fio 2 vezes, ó. Lacei 2 vezes e vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu lacei 2 vezes, puxei a laçadinha, vou tirar 2, vou tirar 2 da agulha e tiro 2. Ficou desta forma. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu venho no meio desse ponto alongado e vou fazer um ponto baixo. E venho no pezinho aqui da corrente e novamente eu vou fazer um ponto baixo, certo? Para equivaler esse ponto baixo que eu peguei no meio, eu faço uma corrente, laça o fio 2 vezes e venho no pé da corrente que eu fiz o ponto alongado e vou fazer um ponto alongado. Tiro 2, tiro 2 da agulha e tiro 2. Laça o fio, venho na próxima corrente, ó, aqui ficou largo, eu dou uma puxadinha aqui que vai ajustar. E faço um ponto alto. Laça o fio, no próximo eu já vou fazer meio ponto alto, ó. Tiro de uma vez, laça o fio e vou no próximo, faço meio ponto alto. Tiro de uma vez. E aqui na minha pontinha eu vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo no ponto baixo que a gente iniciou, né? Ó, ficou desta forma a nossa folha, tá? Eu corto esse fio e arremato essa ponta. Colocar aqui na agulha, pra gente arrematar a ponta. É só fazer um nozinho, né? Pra fazer um arremate. Eu venho aqui, ó, no ponto da frente, passo essa laçada, volto dentro do pezinho onde a linha saiu, ó, e passo ela por dentro. E venho aqui pelas costas e faço um nozinho. Feito o nozinho, é só esconder esse excesso de fio por baixo de alguns pontos para cortar esse excesso. Então, a pontinha ficou arrematada. Agora, eu ponho esse fio que eu deixei a mais na agulha. Vou passar ele aqui, ó, pro finalzinho da folha, desta forma. E vou fazer a costura aqui no caule, tá? É uma costura simples, como é da mesma cor, não tem segredo nenhum. É só você pegar um pontinho aqui e voltar na folha, certo? Ó, passei apenas uma vez. Vou passar de novo, aí você passa várias vezes até que ela fique bem firme. Passou várias vezes, é só fazer o nozinho e esconder a ponta e corta o excesso.
ok? Ó, pessoal, eu terminei aqui a costura da folha, olha como fica. Fica bem bacana, né? Ó, pessoal, então com a rosa toda pronta, agora vamos terminar a parte da Wandinha. Então, aqui tá a parte do corpo dela, certo? Ó, o caule fica bem escondido, né? Fica bem legal. E ela tá bem firmezinha, porque a gente colocou o enchimento e ela fica bem em pezinha. Agora, vamos fazer aqui o bracinho de colocar. Eu vou pegar a linha preta, vou fazer o círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Eu voltei aqui o círculo, só para te mostrar um detalhe. Eu deixei essa linha aqui, ó, essa linha é do início, então eu deixo um pedaço maior de linha para depois fazer o círculo, que eu vou utilizar essa linha para fazer a costura. Então, eu faço o círculo e coloco os 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo e vou finalizar aqui minha carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Já subo uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, ao todo, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Esse aqui é o meu 6º ponto desta carreira. Eu vou finalizar ela com um ponto baixíssimo. Eu dou uma ajustada no fio para essa finalização ficar bem justinha. E agora eu vou virar aqui, ó, pro direito. Ela vai ficar assim, ó, uma pecinha bem pequenininha. E vou cortar esse fio. Passa aqui por dentro da laçada para não desmanchar. E aqui no centro do círculo, eu insiro a agulha e puxo esse fio que a gente deixou maior, tá? Ó, esse é o do círculo mágico, que essa eu vou fazer a costura no corpo. Agora, nós vamos trabalhar com a linha bege. Eu prendo o fio na agulha como se fosse fazer uma corrente. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu vou pegar só as laçadinhas de dentro, mas olhando aqui, ó, não deu muita diferença não. Então, tanto faz você pegar de dentro ou de fora, ou as duas laçadas, tá? Não vai influenciar não. Eu só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. O meu 6º ponto. E vou finalizar a minha carreira colocando essas pontas aqui pra dentro, ó. Aí, eu finalizo aqui nesse primeiro ponto que nós iniciamos, certo? As carreiras serão de ponto sobre ponto. Serão 6 pontos baixos em cada carreira.
E nessa cor bege, isso, consegui, finalizei, ó, ficou desta forma. E dessa cor eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu já fiz uma, então eu vou fazer mais 4 carreiras de 6 pontos baixos, certo? Então, feitas as minhas 5 carreiras, eu posso cortar esse fio. Vou colocar essa ponta aqui na agulha pra gente finalizar a circunferência. E vou pegar aqui, ó, essas laçadinhas de fora de cada ponto. Não precisa colocar enchimento, tá? É até melhor não colocar. Então, feito isso, é só você puxar e fechar esse círculo, ó. Fechou, faz o nozinho. Feito o nó, esconde pra dentro. E agora é só costurar no corpo. Você escolhe qual parte fica melhor aí. Não vai influenciar muito o lado que você escolher. Aí eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Entre a segunda e a terceira carreira, passo um fiozinho. E volto no braço. Eu faço no mesmo lugar algumas vezes, até esse braço ficar bem firme. É só pra não ficar um trabalho solto, né? Ó. Passa de novo. Que aí fica bem bacana. Você viu que ficou firme? É só fazer o nozinho, esconde o excesso pra dentro e arremata essa linha, certo? E a mesma coisa você faz com o outro braço, costura do outro lado, tá bom? Ó, pessoal, já fiz aqui a costura dos braços, né? Ó. E colei aqui esses olhos. Ou você pode bordar, tá bom? Que aqui ou pingar um pouquinho de tinta, né? Aquela tinta para tecido preta, também vai ficar legal. E para o bordadinho aqui do pescoço, eu vou fazer um detalhe branco. Aí, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se aqui vai dar no pescoço. Eu vou fazer mais 2 correntes. 9, 10. Mais uma, que é a de número 11, aí eu volto na segunda para fazer um ponto baixo. E faço um ponto baixo para cada corrente. Então, ao todo, nós vamos ficar com 10 pontos baixos. Cheguei aqui na minha última corrente, ó, ficou desta forma. Agora, eu posso cortar o fio, vou cortar um pouquinho maior pra gente fazer a costura, certo? Passo aqui por dentro da laçada pra não desmanchar. E vou esconder esse fiozinho aqui do início por baixo dos pontos para ficar arrematado. Coloquei o fio na agulha, agora eu posiciono aqui, ó, no pescoço.
com os pontos baixos pro lado direito, tá? Observa isso para não colocar esse detalhe pelo avesso. E vou pegar aqui, ó, na correntinha, na primeira correntinha, e fecho esse círculo. E posiciono no pescoço direitinho, para ficar bem certo. Ó, é uma golinha, tá? Eu vou voltar aqui para fazer essa costura bem certinha e bem firme. Feita a costura, se você quiser, pega alguns pontinhos aqui do pescoço para que essa gola não saia do lugar, porque ela tem esse Vzinho bem na frente, né? Esse detalhezinho mais abertinho na parte de baixo. Então, o interessante é que fique para frente esse detalhe. Feito isso, você tensiona e pode fazer o seu nozinho e arrematar, tá bom? Vou pegar um pontinho aqui qualquer. Passa aqui por dentro da laçada, puxo. E aí, passa esse excesso aqui pra dentro e pode cortar o fio. Então, o detalhezinho já ficou pronto. É um detalhe bem simples, mas que deixa o trabalho bem bacana, né? Agora, nós vamos bordar o cabelo. O cabelo, você vai fazer a franja, né? Ó, eu vou inserir aqui pelo círculo mágico. 1, 2, 3. Na terceira carreira. Aqui é bordar, não tem muito segredo que fazer, não. Você puxa aqui até esconder esse fiozinho, olha lá, ó, escondeu. Aí você começa a bordar. Aí você vai bordando essa parte aqui da franja. Você pode fazer voltando sempre no círculo mágico. Aí você vem bem do ladinho da outra. E volta lá no círculo. E desta forma, eu vou fazer até preencher essa parte da franja, tá? Então, aqui, é só você ir passando várias vezes até preencher. Aqui, ó, no caso, se precisar, pode passar por cima, sabe, do fio, contando que você não deixa espaço vago entre esse fio para aparecer a cabeça. Tenta passar bem certinho. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Aí você vai passando. Se na pontinha ficar um abertinho assim, ó, não tem problema, que dá até um charme, né? Que fica parecendo despontado. Mas na cabeça superior, põe bem a maior quantidade de vezes que você passar, mais bonitinho fica.
Eu vou continuar passando aqui na parte da franja, na hora que chegar na parte lateral aqui, eu te mostro o que fazer. Então, consegui passar aqui, ó, na parte da franja. Agora, eu vou vir aqui, ó, trabalhar a parte mais comprida. Aí, você vai escolher a altura que você quer que venha esse cabelo para começar a trabalhar a parte de trás da cabeça, tá? Cuidado para não puxar demais esse fio para não deformar a cabeça, ó. Na hora que o fio estiver acabando, você vai, coloca mais na agulha e continua todo esse processo, tá bom? Então, não tem segredo, ó. Já começou a parte mais comprida. Aí, depois que a gente bordar toda a parte aqui de trás da cabeça, é que a gente vai fazer a trança, tá bom? Ó como vai ficando a lateral. Você vai fazendo, se ficar espaço, depois você volta preenchendo. Mas vamos colocar aqui primeiro, vou bordar um pouco primeiro, aí qualquer coisa no final eu volto refazendo aonde ficar espaço. Como tem bastante enchimento, às vezes dá um trabalhinho para passar essa linha, mas é só tomar cuidado para não puxar demais, para não deformar, tá? A cabecinha. Mas depois que passa, aí você vem e ajeita aqui, ó, que os pontos vão para o lugar, tá? Eu vou continuar bordando aqui e volto para mostrar para vocês. Ó, pessoal, passei aqui na parte de trás, ficou bem certinho, tá vendo? Só que aqui na frente eu ainda não gostei do jeito que ficou, não. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais algumas vezes aqui na parte da frente, certo? Volto lá em cima. Vou voltar aqui novamente, ó. Eu vou voltar aqui na parte da testa, que eu vou puxar assim, ó. Certo? Eu vou passar uns fios aqui, ó. Desta forma, tá vendo? Que aí diminui esse espacinho que ficou aqui, ó. Que ficou bem distante da parte do olho para os cabelinhos das costas, ó. Desse jeito. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Eu vou passar aqui, que foi onde saiu mais fácil, mas eu vou posicionar essa linha direito, tá? Eu vim aqui próximo ao olho, então eu vou posicionar da mesma forma que eu puxei do outro lado. Então, daqui eu vou sair aqui embaixo, ó. Onde a gente começou a bordar aqui. Aí, você faz o seu aí até que fique agradável pra você, tá? Porque cada um tem um jeito de fazer, mas eu só quis diminuir um pouquinho esse espaço que eu deixei aqui, ó. Ficou muito grande essa parte
da frente. E como é uma pecinha muito pequena, a gente não tem muito o que bordar, né? E pelo menos a parte da cabeça ficar bem bonitinha. Do cabelo, né? Ó, tá vendo? Já dá outra impressão no cabelo, né? Ó. Aí depois que terminar de bordar, é só arrematar esse fio e esconder a ponta, que a gente vai fazer a trancinha, tá bom? Coloquei uma linha mais fina na agulha, essa é aquela linha de costura, só pra gente fazer um detalhe aqui nos olhos. A cola ainda aqui está mole, mas eu vou fazer um detalhe aqui com a cola, que aí já ajuda a firmar essa linha no lugar, tá? É só um detalhe aqui, ó, na lateral do olho. Puxar a linha até esconder aqui o fio e vou passar esse detalhe aqui, ó, na lateralzinha, tá? E a mesma coisa nós vamos fazer no olhinho de cá. Se ficar pouca uma vez que passar, você passa 2 vezes, porque essa linha é bem fina, tá vendo? Ela quase que não aparece. Se o olhinho sair aqui, aí eu posiciono ele no lugar de novo, porque, como eu disse, eu passei a cola, né? Então, passei 2 vezes aqui com a linha branca, vou passar 2 vezes de cá também. Vou sair aqui pra baixo. Essa cola solta uns fiapinhos. Ó, eu já vou cortar aqui, ó. E posicionar o olhinho aqui direitinho. Aqui tem um fiapo da cola. Tá vendo? Fica só um detalhezinho mesmo, porque cada coisa que você vai fazendo vai dando um charme no trabalho, né? E essa cola ajuda a fixar essa linha. Ó, pessoal, então agora nós vamos fazer a trancinha. Aqui eu já fiz, ó, já dei uma trançada nesses fios, bem pequenininha, né? Aqui eu cortei, ó, tem 20 centímetros de tamanho esse fio. Eu vou cortar 3 pedaços iguais, não precisa ser exato, tá? É só para você ter uma noção de quanto eu tô cortando, porque no final eu vou cortar esse excesso, porque na verdade a gente quer uma trança pequena, né? Então, não precisa ser grande. Eu cortei 7 fios ao todos. Esse 7º fio, eu vou passar aqui, ó, nessa parte superior das linhas, para amarrar. Que aí depois eu utilizo esse mesmo fio para costurar na cabeça, certo? Ó, amarrei, vou fazer mais um nozinho para ficar firme. E vou dividir 2 fios pra gente trançar. Vou colocar 2 pra cá. 2 no meio e 2 para outra lateral. E desta forma, ó, eu começo a trançar.
Tá vendo? Só passando, intercalando essas pontas e trançando para ficar bem certinha, ok? Se você quiser a trança bem justa, é só apertar. Se quiser mais larga, é só deixar as linhas mais largas. Aí, o que você tem que ter atenção é para deixar as duas do mesmo tamanho. Faz uma, depois mede, vai fazendo a outra. Deixa eu ver aqui, que aqui eu acho que já deu o tamanho da primeira que eu fiz. Colocar aqui do lado, já deu sim. Aí, eu vou pegar um pedaço de linha branca e vou fazer um nó cego. Como a peça é muito pequena, se eu fizer um laço, vai ficar muito grande. Então, eu vou fazer um nó. Já amarrei o primeiro. E agora eu amarro a segunda vez. Ficou desta forma, tá vendo? Se ficar grande essas pontas, é só você cortar um pouco. E deixar aqui, ó, na mesma altura da outra. Aí, eu corto esse excesso de linha preta, tá vendo? Pronto, então, com as tranças feitas, agora é só posicionar aqui, ó, e costurar. Como a gente já fez bastante costura aqui, então você já sabe como fazer. É só pegar as linhas, passa por dentro da cabeça, depois faz um nozinho bem discreto e esconde a ponta, certo? Ó, pessoal, já costurei aqui as tranças, né? Aí, eu já dei uma ajeitada no enchimento da cabeça, porque conforme a gente vai passando as linhas, vai deformando, né? Vai tirando o enchimento do lado, a cabeça já tava toda esticada. Agora, eu vou fazer um bordado aqui na parte superior com a linha preta, certo? Essa linha é a mesma da branca fina que eu utilizei, a linha de costura. Eu vou inserir essa agulha de um jeito que depois eu posso voltar e fazer esse nozinho. E vou fazer apenas um detalhe nessa parte superior aqui, ó, que ela tá com a cara muito ruim. Vou deixar um pedacinho aqui sobrando, depois a gente faz um nó e arremata. Ó, eu vou passar esse fio bem do ladinho aqui, ó, da linha branca, tá? Ela tem a cara feia, mas esses detalhes aqui vai dar um charme no nosso trabalho. Vou passar de cá, se precisar eu volto aqui para passar mais uma vez, tá? Só para dar um leve detalhe aqui, ó. Desta forma mesmo, não precisa passar outra vez não. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. E já vou sair um pouquinho mais em cima. Só que aí eu vou passar pro olho de lá, que é mais fácil de passar essa linha. Só pra fazer a sobrancelha dela. Aqui. Ó. Aí, eu vou passar esse fio. Ficou muito perto, né? Se eu passar assim pra cima, ele vai ficar parecendo com cara feia. Então, eu vou voltar aqui, ó, um pouquinho pra cima. Bem perto aqui da franja. Vai ficar melhor.
Que aí a gente faz aqui, ó, a sobrancelha dela, fica mais delicada. Não vou fazer ela muito grande, fazer bem discreta aqui. E vou vir aqui, ó, na parte de cá, já pra fazer do outro lado também. Deixa eu voltar essa agulha que ficou bem duro de passar. Deixa eu achar um lugar aqui bem certinho. Aí. Deixa eu ver se vai ficar na mesma altura, se eu passei na altura certa. É isso mesmo. Aí eu faço do mesmo tamanho dessa aqui e tento sair lá aonde a gente inseriu, no mesmo lugarzinho. Puxo devagar para não deformar esse trabalho, porque aqui, ó, na hora que eu puxei para lá, puxou demais, ó, a linha quase que sumiu. Então, eu vou dar uma ajeitada aqui, só para ela aparecer melhor, igual a outra, né? Ó, como fica bonitinho. Uns detalhezinhos que no final dá diferença, né? Vou tirar o fio aqui da agulha e vou fazer um nozinho aqui com essas duas pontas que me restaram, certo? Ó. Meu primeiro nozinho, dou uma tensionada no fio e o meu segundo nó. Vou cortar esse fio perto do nó, tá? Não precisa ser distante, não. Pode ser perto. Que aí agora, ó, essas pontinhas eu empurro pra dentro. Olha lá, ó, já escondeu, tá vendo? E o bom que é perto da linha preta, então nem aparece, viu? Então já ficou arrematado. Olha que gracinha que ela ficou. Se você quiser passar alguma maquiagem nela aí, pode passar. Eu não costumo passar, não. E aqui a gente termina o trabalho. E se você quiser fazer umas bolinhas, fica bem bacana também. Eu pensei em fazer. Vou te mostrar o que eu pensei aqui, porque a roupa dela, quando ela tá de vestido, é de bolinha, né? Então, vou te mostrar aqui, que aí você faça aí suas bolinhas. Só que ela não pode aparecer lá na pétala do outro lado. Então, ó, essa parte do corpo, como ela não aparece quando a gente volta lá atrás, eu vou passar essa linha aqui, ó, das costas pra frente e vou puxar esse fio até esconder. Ah lá, escondeu a pontinha, mas não puxei tudo. Aí, eu pego um pontinho aqui, ó, e vou fazendo nós. Esse nó vai simbolizar as bolinhas do vestido. Então, você faça vários desse que, como se diz, vai estar feita as bolinhas. E o nó é legal, é bacana, que depois é só você esconder pra dentro. Ó, eu volto no mesmo pezinho do nó, venho pro pontinho ao lado, tá? Tá vendo como fica? Aí, ó, pego uma laçadinha aqui, ó, deixa eu aproximar aqui, que o preto... Pego uma laçadinha aqui, ó, tá vendo? É bem pequenininho mesmo. E sempre superficial, pra não aparecer lá do outro lado, tá vendo? Aqui nessa parte do corpo, tudo bem você passar para um lado para o outro. Mas aqui, ó, nessa parte da pétala, que quando a gente vira, ela não pode aparecer, tá? Porque o outro lado ela tem que ficar bem pretinha. Ó, volto aqui no mesmo pezinho que eu acabei de fazer. Eu vou sair aqui, ó, no ombro.
Vou fazer uma pintinha aqui nesse ombro também. Tá bem justo aqui, mas dá pra puxar. Vou tentar passar em outro ponto aqui, que esse aqui não deu, não. Estou sem... Ó, aqui vai ser mais fácil passar. Certo? Então, já tem duas pintinhas aqui na parte do corpo. Vou fazer uma aqui, ó, na parte da manguinha. Já faço um nozinho também. Esse nozinho é bacana que o fio já fica fixo. Aqui pela parte de trás, vou fazer mais uma pintinha na manguinha. E agora eu vou voltar aqui no corpo. Eu vou sair aqui bem do ladinho, vou fazer uma pintinha aqui, ó. Onde apareceu, onde eu puxei a linha. Aí é opcional, tá? Se você quiser, faz apenas nessa parte aqui do corpo. Na pétala aqui, na flor, você não faz, que aí não corre o risco de aparecer do outro lado. Porque, como eu disse pra você, essa flor, ela tem que ser toda preta. Então, ela não pode, de forma alguma, aparecer detalhes brancos lá do outro lado. Senão fica estranho, né, o nosso trabalho. Vou terminar as minhas pintinhas aqui. Você faça a quantidade que você preferir, tá bom? E já volto pra te mostrar. Ó, pessoal, terminei as minhas pintinhas aqui, eu fiz só na parte superior, como eu disse pra vocês, pra não ter o risco de aparecer lá na rosa. E assim, a gente termina a nossa Wandinha, a nossa mini Wandinha, ó. Cabe na palma da mão. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho, espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Deixa um comentário aí me informando o que você achou dos detalhes, se você gostou. Isso é muito importante para mim saber, tá? E ó, quando vira, é só você firmar aqui, ó, nessa parte aqui do finalzinho da rosa, você vira, ó. Virou. Você vira essa última pétala que nós fizemos pela parte de baixo e ajeita aqui a trança, né? Porque a trança fica grande, senão ela fica aparente pra cima. Ó, nem dá pra ver que ela tá aqui dentro. Coloquei aproximada a imagem pra você perceber bem que dá pra esconder ela aqui dentro sem ficar aparente. E fica tão bonita, né? Eu fico imaginando, será que existe mesmo essa cor de flor? Eu nunca vi. Se você já viu, me informa aí, por favor. E ó, aí é só dobrar de novo, fazendo força aqui, ó, na parte de baixo. Não é força, é jeito, tá vendo? Ó, não precisa força. Feito isso, é só ajeitar aqui a parte da saia, esconder o caule da rosa, tá vendo? Aí ela aparece. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigada a sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.